E aí, pessoal, bem-vindos a esta nossa primeira análise focada em um dos debates mais incríveis de todos os tempos, o Big Bang e a Bíblia, mais especificamente ali no famoso Haja Luz. Hoje, a gente vai explorar o material de origem de um jeito totalmente neutro, olhando para como o universo surgiu através de duas lentes metafóricas bem diferentes, a da descoberta científica e a da crença teológica. Ao longo dos séculos, mentes brilhantes debateram, bateram cabeça e muitas vezes encontraram uma harmonia gigante entre essas duas visões de mundo. Então, vamos direto ao ponto e ver o que grandes estudiosos, físicos e teólogos têm a dizer sobre a origem de tudo isso aqui. Como o universo começou? Sério, essa é literalmente a pergunta de $1 milhão, né? É um mistério supremo da criação que tem mexido com a cabeça de todo mundo desde o início da civilização. Historicamente, a gente passou séculos desenvolvendo maneiras super complexas de tentar explicar a nossa própria existência. Por um lado, nós criamos a ciência com toda aquela investigação empírica rigorosa. E por outro lado, desenvolvemos a teologia, buscando entender os significados e os propósitos por trás da vida. E como o nosso material de base mostra muito bem, muitas vezes as pessoas acham que precisam escolher só uma dessas lentes, mas será mesmo que elas não podem se misturar? Bom, isso nos leva bem para o centro da nossa análise. Existe uma interseção simplesmente fascinante entre a física moderna e a teologia antiga. Olha só, de um lado a gente tem a singularidade inicial, o famoso Big Bang, que é aquele conceito científico de que toda matéria e energia estavam espremidas num pontinho absurdamente denso que de repente começou a expandir. E do outro lado, a gente tem o relato do Gênesis, com aquele comando clássico, haja luz. O que a pesquisa traz é que para teólogos antigos como Gregório de Nissa, a escuridão original já guardava ali o potencial da luz, que foi atualizado, ou seja, trazido para a realidade pela energia divina. É muito louco ver como essa ideia de um começo explosivo, onde a ordem surge do caos, ecoa tão forte nos dois lados. Mas, para entender como esses dois mundos já foram parceiros, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a ideia do livro da natureza. É um conceito que surgiu na Idade Média. Basicamente, os pensadores da época acreditavam que o mundo visível era como se fosse um livro mesmo, que, se lido do jeito certo, revelaria as intenções do Criador. Então, estudar a natureza, olhar para as estrelas ou entender a biologia não era visto como algo contra a fé. Na verdade, era o jeito de decifrar o projeto divino. O próprio Galileu usava esse termo, defendendo com unhas e dentes que o livro da natureza podia ser lido e compreendido através da matemática. E é aí que entra uma ironia histórica gigantesca que os nossos documentos apontam. Essa divisão enorme que a gente vê hoje entre fé e ciência é meio que uma invenção recente. Ao longo da história, vários gigantes da ciência eram pessoas de muita fé. Nicolau Copérnico, o cara que propôs que a Terra girava em torno do Sol, era um clérigo. Isaac Newton também tinha uma fé inabalável. E olha esse detalhe que muita gente não sabe. Lá em 1927, Georges Lemaitre, que foi o primeirão a propor a teoria que a gente conhece hoje como Big Bang, não era só um físico sensacional. Ele era um padre católico. Ou seja, por muito tempo, ciência e religião andaram de mãos dadas para tentar entender o cosmos. Só que, como a gente sabe, as coisas mudaram de figura. A gente entrou numa fase que as fontes chamam de Era do Conflito. Com o iluminismo e todo aquele otimismo na razão humana, as coisas começaram a polarizar. A ciência moderna começou a mandar muito bem na hora de explicar o mundo físico através de leis naturais. E com isso, começou a parecer que ela dava conta do recado sozinha. Aquela necessidade de ter uma explicação divina para os fenômenos foi sendo deixada de lado. E aí, o que era uma busca em equipe pela verdade virou meio que um cabo de guerra, que acabou servindo de base, muito tempo depois, para o que a gente chama de neoateísmo. O nosso material de base ilustra super bem essa postura moderna com as ideias popularizadas por pensadores neo-ateus, como Richard Dawkins, por exemplo. A perspectiva que eles trazem argumenta que o darwinismo, junto com o poder da genética moderna, basicamente tira a necessidade de ter uma inteligência criadora por trás de tudo. Segundo essa visão, toda essa complexidade absurda da biologia e do universo pode ser explicada só pelas leis da natureza, pelo acaso e pela seleção natural. Para essa galera, o universo é puramente mecânico e não tem plano divino nenhum escondido nas entrelinhas. Fica tudo só na conta da física e da biologia mesmo. Mas afinal, onde é que o bicho realmente pega? Os documentos mostram que o atrito rola meio que num efeito dominó. Quase sempre começa com a biologia evolutiva, que bate de frente com a ideia de uma criação pronta e isolada das espécies, e o negócio esquenta de verdade quando entram as interpretações bíblicas literais. Porque quando a gente pega textos poéticos super antigos e tenta ler como se fossem um manual científico moderno, o conflito é certeza.
Junta isso com o conceito do relojoeiro cego, aquela premissa de que a evolução não segue nenhum rumo planejado, e o cientificismo, que é a crença cega de que só e unicamente a ciência é capaz de fornecer verdades sobre a existência. Pronto, o cenário para o atrito está montado. Mas calma que a história não acaba em briga, não. Os pesquisadores indicam que existe um caminho de síntese e de respeito mútuo entre os dois lados. E como a gente faz isso? Traçando limites bem claros. Em termos acadêmicos, estabelecendo limites epistemológicos. É basicamente entender até onde cada área consegue ir. Para acabar com essa tensão histórica, estudiosos dizem que a gente precisa parar de pedir respostas teológicas para o cientista no laboratório e vice-versa. É ter a humildade de sacar que a realidade é grande e complexa demais para ser capturada por uma única forma de conhecimento. A sacada genial para fazer essa divisão, que o nosso material baseia em obras de acadêmicos como John Polkinghorne, é entender o objetivo de cada time. A ciência entra em campo para lidar com o mundo físico de um jeito super objetivo e impessoal, fazendo testes, buscando descobrir como os processos funcionam. Já a teologia entra em campo para lidar com a nossa experiência transpessoal e o sentido existencial das coisas, tentando responder por que tudo isso acontece e qual é o propósito maior por trás da engrenagem. Quando a gente entende que uma área desenha o mapa dos mecanismos da natureza e a outra desenha o mapa do significado da vida, aquele cenário de guerra dá lugar a um baita trabalho em equipe. Agora, presta muita atenção nisso porque é de explodir a cabeça. O negócio fica realmente impressionante quando a ciência chega na sua própria fronteira e levanta perguntas que ela não consegue resolver sozinha. São as chamadas questões de limite. A física moderna descobriu o tal do princípio antrópico, ou o ajuste fino. Pensa comigo, as leis básicas do nosso universo estão calibradas matematicamente com uma precisão absurdamente milagrosa para permitir que a vida exista. Desde o Big Bang, o cosmos parece estar literalmente grávido do potencial para a vida baseada em carbono. A ciência olha para isso e vê uma exatidão matemática maravilhosa. E a teologia pega esse mesmíssimo fato científico e abraça como um indício fortíssimo de um plano intencional, argumentando que tem uma mente imensamente criativa por trás do pano. Outro exemplo super bacana de integração que as fontes trazem rola na biologia evolutiva. Existe aquela ideia científica de que a criação não ocorreu de uma vez só num passe de mágica, mas sim que é um processo contínuo, tipo um mundo que faz a si mesmo devagarinho. E isso bate perfeitamente com um conceito teológico muito profundo chamado quenose. A quenose sugere um ato de autolimitação divina. Nessa visão harmonizada, o Criador, movido por amor, abriu mão do controle absoluto e deu espaço para a criação ser independente, deixando a natureza desdobrar sua própria fertilidade ao longo de bilhões de anos. Desse jeito, evolução deixa de ser vista como a falta do divino e passa a ser compreendida como a própria ferramenta genial de uma criação contínua. Faz muito sentido, né? E tudo isso traz à tona uma frase clássica do Albert Einstein que está no nosso material de base. Ele disse o seguinte: ciência sem religião é coxa, religião sem ciência é cega. Essa é uma reflexão que resume brilhantemente a tensão e a colaboração necessárias entre as duas áreas. O que fica muito claro a partir de todo esse conteúdo explorado é que as maiores mentes sabem bem onde as suas próprias ferramentas deixam de funcionar. O cientificismo extremo acaba ficando cego para a ética, para os significados profundos e para o nosso propósito de existir. E do mesmo jeito, uma fé que se recusa a olhar para os fatos empíricos da natureza acaba ficando paralisada, engessada, incapaz de entender a verdadeira maravilha do mundo em que a gente vive. Então, para amarrar essa nossa análise de hoje, fica uma grande provocação. E se o mistério incrível da luz lá no Big Bang e a sabedoria poética do Gênesis não forem rivais, mas só sotaques diferentes falando de uma mesma verdade fundamental? Qual o real impacto disso no nosso dia a dia? Se a gente conseguir integrar o como mecânico da nossa existência com aquele profundo porquê existencial, a nossa visão de mundo muda completamente, não é? A ciência traça o mapa, o significado aponta para o nosso destino e o universo deixa de ser um acidente frio para se mostrar como uma obra espetacular em contínuo desenvolvimento. Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a próxima análise.